Bom dia, um bom sábado a todos, sejamos todos bem-vindos mais do nosso Deus e que possamos nessa manhã de sábado continuarmos em reverência, porque nós estamos na presença do nosso Deus, né? E a palavra de Deus ela nos diz que nós devemos ter reverência ao estarmos na presença de Deus, amém? Irmãos, a mensagem de hoje é sobre a mordomia cristã. E o objetivo do sermão de hoje é apresentar, né, à igreja a importância de, no momento profético em que vivemos, e conhecer, né, e conhecer também os princípios de saúde que nos foram apresentados através da Bíblia. Então, nesse sábado, nós vamos, né, o objetivo da mensagem é entender, né, o momento em que nós estamos vivendo, que são os últimos momentos deste mundo, e a importância dele, de nós termos saúde, tanto físico, mental, como espiritual. Salvos para adorar no templo vivo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela foi chamada por Deus para restaurar várias doutrinas bíblicas que estavam esquecidas. Quais seriam essas mensagens bíblicas? O santuário, o sábado, a mortalidade da alma, a mensagem de saúde e outras verdades. A igreja, ela foi realmente, né, chamada para esse propósito, para restaurar, né, essas verdades bíblicas. Mas será que somos conhecidos como um povo que segue as orientações de saúde pelo Criador? Pela mensagem do sábado, pela mensagem do santuário. Será que nós estamos sendo conhecidos como povo, né? Como povo que tem as orientações de saúde dadas pelo Criador? Nossa igreja, ela segue as orientações proféticas, e pelas impressões a nós dadas pelo Espírito Santo, nós temos que sentir a necessidade que nós temos hoje de saúde. Então, além do sábado, da mensagem do santuário, de tantas outras, nós temos que entender que nós temos que viver também as orientações dadas na Bíblia, né, sobre a saúde. A mensagem de saúde não se presta apenas para levar o povo a evitar a doença e a ter um viver saudável. Ela visa o que, irmãos? Ela visa a conversão e a santificação da igreja para o breve encontro com o Salvador. Vejamos só, irmãos, como é de muito relevância, né, o que a igreja prega sobre saúde. Que não é apenas para nós termos uma boa saúde, né? Mas não é somente para evitar doenças e ter um viver saudável. Principalmente visa a conversão e a santificação para o breve encontro com Cristo. Então, é um momento que nós devemos refletir sobre a importância da saúde na nossa vida. Que além de nós prevenirmos as doenças, além de termos uma boa saúde, é também para nos preparar para o encontro com Cristo. Amém? Mas por que acreditar e viver a mensagem de saúde? Porque nós, como adventistas do sétimo dia, nós precisamos acreditar e viver a mensagem de saúde. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 6 e o versículo 15. 1 Coríntios 6, versículo 15. E uma outra pessoa vai ler o mesmo 6, do 19 ao 20. Quem vai ler o 6 e o versículo 15? Por que acreditar e viver a mensagem de saúde? Então, por que acreditar e viver a mensagem de saúde? O corpo em que vivo, ele não me... Mais uma vez, o corpo que eu vivo, ele não me
pertence. Então, o corpo que nós temos, ele não nos pertence. A vida que temos é apenas o quê? Um empréstimo de Deus, né? Então, nós como adventistas do sétimo dia, os nossos amigos que aqui estão também nessa manhã, que nós possamos entender que o meu corpo, o seu corpo, ele não nos pertence. Ele é apenas o quê? Um empréstimo de Deus. A vida que temos é um empréstimo de Deus. Nosso corpo é propriedade de Cristo. Posso fazer o que quiser com o meu corpo? Pense bem antes de fazer qualquer ação que prejudique o santuário de Deus. Então, hoje, nessa manhã, eu gostaria que eu e você, nós aprendêssemos essa lição. Que nós vamos prestar conta de tudo que nós fizermos por meio do nosso corpo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é o quê? Sagrado. Então, o nosso corpo, ele é apenas emprestado por Deus, meus queridos. Eu não posso fazer dele o que eu bem quiser. Eu não posso colocar dentro do meu corpo o que eu quiser. Eu não posso fazer do meu corpo o que eu quiser, porque nós somos apenas mordomos de Deus. O nosso corpo é o santuário de Deus. O que é que a igreja diz? Amém. O meu corpo é o santuário de Deus. Louvado seja Deus, porque mesmo sendo falhos e pecadores como somos, Deus, ele nos escolheu, ele escolheu o nosso corpo para ser o santuário dele. O Criador confiou a mim o cuidado e a manutenção desse santuário. Tenho que seguir essas orientações para alcançar o seu propósito. Não, por quê? Porque eu e você, nós não fomos criados por acaso. Nós fomos criados com um propósito, e esse propósito é de honrar e glorificar a Deus através do nosso corpo, amém? Precisamos compreender que cada ato que praticamos tem suas consequências. Irmãos, eu gostaria que que isso fixasse na sua mente. Precisamos compreender que cada ato praticado tem suas consequências, inclusive com relação ao nosso corpo. Que, irmãos, mais cedo ou mais tarde, nós vamos colher os frutos que nós plantamos através do nosso corpo. Os resultados, um pouco mais à frente colheremos o resultado, os bons ou os maus resultados, dependerão da forma como tenho cuidado desse santuário que pertence ao Senhor. E agora eu gostaria de convidar aqui a irmã Rosa. A irmã Rosa, ela vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência, de como ela tem aprendido aos poucos a cuidar desse santuário de Deus, que Deus confiou a ela, porque é só emprestado. E ela vai agora compartilhar com vocês um pouco daquilo que ela tem aprendido. Bom dia, irmãos. Eu vou falar aqui um pouco, né, de uma programação que a gente participou juntos, eu, a Simone e a irmã Ruth. Né, o nome do programa era uma programação da igreja, a Simone estava num grupo, e aí ela nos convidou, eu e a irmã Ruth, para participar junto com ela. O nome do programa era Envolve, e era um jejum, né, de 21 dias. A gente começou no dia 3 de abril, e fomos até o dia 23 de abril. E 23 de abril, né? E a gente fez um grupo, né, para nós três, e nós ficamos postando, né, ali para incentivar uma a outra. E eu quero contar o benefício, né, que causou na minha vida, né, esses 21 dias, que a gente tirou as carnes, né, peixe, todos os alimentos, né, que prejudicam a nossa saúde. O leite, queijo, tudo isso a gente tirou, o açúcar branco, e nós passamos, né, durante esses 21 dias só no natural, né, no alimento, né, que Deus nos provê. E foi uma bênção para mim, porque eu tenho um problema de gastrite, né, e eu tomava omeprazol todos os dias. E os comprimidos já não faziam mais efeito para mim, porque mesmo eu tomando omeprazol, quando eu comia algo ainda sentia, né, e aí eu resolvi também tirar os comprimidos, né, o omeprazol. Nas 2 primeiras semanas eu me senti muito mal. Tudo que eu comia ficava, né, queimando. Mas eu resisti, né? A Simone disse assim, não volta para o comprimido. Né? Eu fiz alguns remédios naturais
e comecei tomando. E depois de 2 semanas, diminuiu a queimação, né? E para a honra e glória de Deus, né, eu não estou mais tomando os comprimidos. A gente voltou, né, comer o peixe, mas as carnes nós ainda não voltamos a comer. E nós pretendemos permanecer firmes, né? Nós estamos pedindo a Deus, né, para que a gente não volte a comer mais as carnes. E eu perdi também 2 quilos, né, e 200 gramas, né, nesse processo. Foi muito bom, né? Então, só tenho a agradecer a Deus por essa bênção maravilhosa. Amém. Então, irmãos, nós só temos a ganhar quando nós seguimos as orientações de Deus para a nossa saúde. Nós só temos a ganhar. Então, louvado seja Deus, porque a igreja ela tem se empenhado, né, bastante. A igreja ela tem motivado, ela tem se empenhado para que nós possamos ter uma boa saúde. Porque quando nós temos uma boa saúde, nós temos prazer em adorar a Deus, nós temos prazer em trabalhar para o Senhor. Então, tudo se torna mais prazeroso. Fui criado para glorificar o Criador. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos orienta. Isso significa dizer que viver para si mesmo é desonrar a Deus. Viver para satisfazer os meus apetites, os prazeres da minha carne pecaminosa. Pois viver de tal forma é alimentar o egoísmo. Porque o nosso corpo é possessão de Cristo e não nos achamos na liberdade de fazer o que nós quisermos do nosso corpo. Para preservar a sensibilidade espiritual, nossa mente precisa estar pura para poder ouvir a voz de Deus em todos os momentos. Ele fala aos seus filhos constantemente. Então, aqui a citação ela diz que para preservar a sensibilidade espiritual, nossa mente ela precisa estar pura para poder ouvir a voz de Deus. A intemperança de qualquer espécie insensibiliza os órgãos da percepção e enfraquece de tal maneira o poder dos nervos cerebrais, que as coisas eternas não mais são apreciadas, mas são colocadas no mesmo nível das comuns. Então, irmãos, quando nós não damos importância para cuidar do nosso corpo, a nossa mente, ela não vai estar sensível à voz do Espírito Santo. Por quê? Porque um corpo doente, uma mente doente, ela não tem a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Meu preparo para a vinda de Cristo, todavia, não podemos nos esquecer de que nosso preparo para esse encontro glorioso, a reforma de saúde tem seu lugar. Ó, irmãos, essa citação, como ela tem que chamar a nossa atenção. Meu preparo para a vinda de Cristo, todavia, não podemos nos esquecer de que em nosso preparo para esse encontro glorioso, a reforma de saúde tem seu lugar. Deixar esse assunto é colocar-nos em um terreno quê? Pois a prática desses princípios nos auxilia na busca pela santificação. Então, não é apenas preocupar com a nossa saúde, né, a nossa saúde física, mas principalmente com a nossa saúde espiritual. Fomos originalmente criados perfeitos, física, mental e espiritualmente. O pecado arruinou tudo. Mas a boa notícia do Evangelho, entre outras, é que Deus está nos restaurando ao que Ele planejou originalmente que fôssemos. Amém? Então, apesar do pecado, né, que vive em nós, dos nossos apetites, dos maus hábitos que nós temos, mas se nós clamarmos a Deus pela sua misericórdia, inclusive, né, esses dias que nós estávamos praticando, então sempre, às vezes quando uma dizia assim, eita, mas eu estou com vontade disso, a outra dizia assim, olha, mas nós não podemos. Então, mas nós devemos clamar isso para Deus. Senhor, eu tenho desejo, Senhor, eu tenho meus desejos, meus hábitos não santificados.
pecado, mas por favor, Senhor, me ajude, né, que nós devemos clamar a Deus, porque Ele pode transformar. E eu gostaria também de compartilhar com vocês que a minha mãe também, né, eu compartilhei também com ela, ela não estava junto com a gente, eu e as 3 meninas, mas sempre ela está fazendo também, e aí ela dizia sempre para mim, ela mandava alguns áudios, e ela dizendo, Simone, tudo, graças a Deus, é quando a gente se disponibiliza a pedir a Deus. E ela, relatando para mim, ela disse, olha Simone, ela sempre reclamava de uma forte dor que ela tem no joelho. O joelho dela incha, e ela fica de um jeito, que inclusive a irmã Jesus, a irmã da irmã Lucília, passou uns meses lá com ela, porque ela não estava conseguindo fazer nada em casa, devido à dor do joelho. E quando ela começou a praticar também esses hábitos de saúde, fazendo exercício físico, tirando alguns alimentos que são anti-inflamatórios, para a honra e glória de Deus, irmãos, ela, inclusive, eu até mandei no áudio para as meninas no grupo, ela dizendo que o joelho dela desinflamou, não está inchado, ela consegue fazer tudo em casa, né? E ela diz, Simone, é uma bênção. E eu tenho pedido a Deus para que Deus me dê força para que eu possa continuar. Por quê? Porque melhorou a saúde física dela e a saúde espiritual dela, né? E ela diz, olha Simone, eu estou assim me sentindo uma outra pessoa. E a irmã Rosa disse que perdeu 2 quilos e 200 gramas, né? E a mãe, ela perdeu já 6 quilos só nesse período que nós estamos fazendo. Né? Então, para as mulheres aí também já é um incentivo, né? Que as mulheres aí têm uma briga com a balança. Então, que nós percebemos que dá resultados, né? Não somente para o físico, mas para o nosso espiritual. A reforma de saúde é um dos ramos da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela está tão estreitamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo, quanto a mão o está com o corpo. O povo remanescente de Deus deve estar convertido. A apresentação dessa mensagem visa a conversão e a santificação das pessoas. Amém? Então, irmão, nós temos visto que em todos os aspectos, a reforma de saúde, ela está ligada com o nosso preparo espiritual. Ela está ligada com o nosso preparo para o encontro com Jesus. Então, o Senhor, Ele deseja que nós tenhamos vida e saúde, não somente nesta vida, mas também na vida eterna. Pode passar, Wallace. O Espírito Santo, habitando num corpo e numa mente saudáveis, proporcionará uma alegria presente, cujo resultado será a felicidade eterna com o Senhor Jesus. Amém? Então, mais uma vez aqui, a pena inspirada, ela nos adverte, né? Que o Espírito Santo, habitando num corpo e numa mente saudável, proporcionará uma alegria no presente e os resultados não somente nessa vida, mas também na vida eterna. E, inclusive, irmãos, hoje é muito comum nós vermos aí nas redes sociais esses artistas, essas pessoas famosas, eles estão procurando, né, uma boa saúde, eles se abstêm de alguns alimentos, mas, irmãos, o incrível é nós vermos que essas pessoas, eles estão procurando o quê? Né, ter um corpo bonito para que possa se apresentar aí nas redes sociais, para que as pessoas possam, como que eu quero dizer, uma adoração para o próprio corpo. Essas pessoas, eles estão procurando uma adoração para o próprio corpo. E nós, como cristãos, como filho de Deus, nós devemos procurar essa reforma de saúde para honrar e glorificar a Deus. As pessoas do mundo, nós vemos que muitas pessoas, eles conhecem sobre a saúde, sobre cuidar bem do corpo, que tem que tirar certos alimentos que são anti-inflamatórios, mas tudo isso é para a honra e para a glória deles mesmos, para mostrar nas redes sociais. Mas nós, como filhos de Deus, nós devemos fazer essa reforma de saúde para honrar e glorificar o nosso Deus, para que nós tenhamos saúde, para que nós tenhamos vida, para que nós possamos trabalhar para o Senhor. E a irmã Ruth também agora, ela vai compartilhar um pouco, né, daquilo também que ela tem vivenciado através desses dias que nós temos praticado, esses momentos de saúde. Ela também vai compartilhar para que você também possa ter o desejo de ter uma mudança na sua vida
física, mental e também espiritual. Feliz sábado, irmãos. Planejei um monte de coisa. Mas o que dizer? Em primeiro lugar, a forma de saúde, ela não é uma obra meramente humana. Não é algo que eu, pelo meu próprio esforço, eu consigo. É o esforço humano aliado ao poder divino. Porque, assim, vencer os hábitos não é fácil. É preciso muita oração, persistência, dedicação, propósito, jejum e estar ligado a Cristo todos os dias. Porque o nosso desejo, quando a gente vê fazer que nem o Elvis, as iguarias, é comer, né? E assim, eu particularmente, eu fui criada sem nenhuma restrição alimentar. Eu era da Assembleia, né, como os irmãos sabem, e lá não se prega muito sobre isso. Se não aceitar qualquer coisa, né? Se você aceitar comer, você pode comer qualquer coisa, desde cobra, tudo, né? Se aceitar, você come, não tem restrição. E assim, quando eu conheci a Igreja Adventista, a mensagem de saúde foi uma das mensagens que mais me chamaram a atenção. Eu já tenho 13 anos, esse ano eu fiz 13 anos de Adventista, e assim, fazendo uma retrospectiva da minha vida, eu vi assim que pouca coisa eu tinha mudado. Lá em casa a gente começou pelo açúcar. Já tem um tempo, já tem muito tempo que a gente retirou o açúcar branco. E assim, a gente consumia muito açúcar. Quando a gente tirou o açúcar branco, nós mudamos para o açúcar demerara. Mas assim, em Imperatriz, eu comprava um fardo de açúcar demerara. Para quem não sabe, o fardo de açúcar demerara é 10 quilos. E chegou assim, ao ponto de, em menos de 2 meses, a gente consumiu 10 quilos de açúcar. E assim, na época, a gente dizia assim, uau, quanto a gente já conseguiu mudar, né? E assim, olhando hoje, a gente vê que ainda foi muito pouco, né? 10 quilos de açúcar em 2 meses para 4 pessoas. Então, assim, ainda é um consumo muito alto. E assim, hoje a gente já usa o açúcar mascavo. Muito pouco a gente usa o demerara. Eu e o Gadê, praticamente, a gente não come açúcar, é quase zero o nosso consumo de açúcar. O óleo nós mudamos, café nós não tomamos, biscoito recheado nós não comemos, refrigerante. E, assim, muita coisa a gente foi tirando aos poucos. E, assim, eu no ano passado, eu estava bem acima do peso. Eu me pesei um dia à noite. Geralmente, quando a gente pesa de manhã, está leve, né? E um dia eu me pesei à noite e eu estava com 74 quilos, bem acima do meu peso. Algumas pessoas olharam para mim, não, mas tu não está gorda, não. Eu disse, claro que eu estou gorda, que lá em casa tem um espelho e eu me vejo, e aí roupa, a largura. E assim, hoje eu já perdi alguns quilos, né? Ainda falta 5 quilos. Não é o peso ideal, né? Mas assim, eu já perdi alguns quilos, mas o principal de tudo é estar buscando viver de acordo com o plano divino. Né? Não é ter um corpo perfeito, é viver de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus, ele nos criou com um propósito, né? E nós precisamos viver os propósitos de Deus para a nossa vida. E dentro do propósito de Deus está a reforma de saúde. Quando a gente vê esse nome, estou falando demais? Quando a gente vê esse nome, né? Mudar a alimentação, a gente pensa logo em tirar a carne. Não é só a carne faz parte, mas não é só a carne. Vem o açúcar, vem a gordura, vem os industrializados, o café, vem aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, e muitas coisas, né? A carne, ela está, mas não é só a carne. Então, assim, é todo um pacote, né? São muitas coisas. E a gente só consegue isso pelo esforço. É o esforço humano aliado ao poder divino. É Cristo quem nos dá força para vencer. Amém? Que Deus seja louvado, né, pela
pelas experiências que temos tido, e aqueles que, né, que desejarem também. Então, vamos orar pedindo a Deus. É o esforço humano unido ao esforço divino, para que nós possamos melhor adorar a Deus, né, através do nosso corpo. Está profetizado que nós teremos uma grande alegria ao participarmos desse movimento profético, ou seja, desse movimento de saúde. Nenhum poder terrestre poderá destruir a alegria que o Espírito Santo colocará em nossa alma, amém? Então, só se nós decidirmos, se nós clamarmos a Deus, aqui diz que nenhum poder terrestre poderá destruir a alegria que o Espírito colocará em nossa alma. Nessa manhã, eu quero desafiá-lo hoje a tomar a decisão de seguir os princípios bíblicos de saúde, para que a glória de Deus e a intimidade com Deus sejam claramente vistas em sua vida. Mas para que isso se torne mais objetivo, né, eu vou convidar você a conversar com Deus, para que você possa ter esse momento de conversa com Deus, para que você possa confessar a Deus aquilo que você tem praticado, que não está de acordo com os princípios de saúde que a igreja ela nos orienta. Para alguns, mas você pode conversar com Deus, e eu vou dar aqui algumas sugestões. Para alguns, pode ser o hábito de dormir mais cedo. Então, pode ser isso que você vai conversar com Deus, porque o sono, irmãos, ele é algo reparador. E as pessoas que têm um hábito, como a irmã Ruth disse, é um pacote imenso. Não é só a comida, mas é o sono. Quem sabe se para você vai ter que confessar para Deus que precisa dormir mais cedo. Para outros, pode ser fazer atividade física. Veja só. Como o pacote ele é grande, né? Quem sabe se o seu desafio é praticar atividade física regularmente. Para outros pode ser deixar de comer ou beber alguma coisa. Você sabe o que prejudica o funcionamento do seu corpo ou outra coisa que Deus o indique, né? Então, nessa manhã você é desafiado a falar com Deus: Senhor, eu preciso, quem sabe, dormir mais cedo. Senhor, eu preciso praticar atividade física. Eu preciso me abster de alguns alimentos. Então, isso é gradual, é aos poucos. Então, que possamos clamar a Deus. Você agora, nesse momento, vai se ajoelhar e você vai ter uma conversa com Deus. Senhor, o meu começo é esse. É confessar para o Senhor aquilo que eu preciso mudar. E logo em seguida, eu irei fazer uma oração para finalizar.